Eu não estava na casa na terça e na quarta, e justifico aqui, embora tivesse um atestado para retornar só na segunda. Eu confesso que lá do leito do hospital onde estava, na Santa Casa em Porto Alegre, e ontem aqui no Saga Kubitschek, onde fiz um procedimento na coluna, a angústia era muito grande, mediante os debates que estavam acontecendo aqui no Congresso, Câmara e Senado. E por isso, senhor presidente, eu, apesar de estar numa cadeira de roda e apesar de estar tomando morfina por recomendação dos médicos, como forma de combater a dor, eu não poderia deixar de estar na casa nessa quinta-feira. Eu diria por dois motivos. O motivo primeiro, embora a ordem da grandeza dos temas é a mesma, devido ao debate que tivemos hoje na comissão mista que estuda a medida provisória, tanto a 64 como a 65, porque foram 5 ministros que estiveram lá, os 2 relatores e os senadores e deputados que compõem as 2 comissões. E eu levantei lá e levanto aqui, senhor presidente, que essas 2 medidas provisórias, na minha humilde avaliação, não têm a mínima condição de serem aprovadas da forma que estão. Pelo menos lá a comissão foi unânime. Não teve um senador ou um deputado que não defendeu essa mesma tese. E, para boa surpresa minha, inclusive os ministros reconheceram que o governo mandou para cá as 2 MP, mas ele sabia que aqui vai se estabelecer um diálogo, uma discussão e a construção de 2 substitutivos que não tragam prejuízos para os trabalhadores, como ali constam nas 2 medidas. Eu falarei rapidamente sobre essas 2 medidas, porque eu já falei, inclusive, na tribuna. Como é que tu explica que o pescador, o humilde pescador, que recebe o seguro-defeso, na época que ele não pode pescar, devido à questão da própria defesa do meio ambiente e da reprodução dos peixes, ele não recebe o seguro-defeso, ou, se ele quiser, ele recebe o seguro-defeso, mas não recebe o Bolsa Família. Ou recebe o Bolsa Família, mas não recebe o segundo-defeso. Ora, ele deixou de ter um rendimento naquele período do chamado seguro-defeso. E como é que ele vai sobreviver se a sua renda, por essas medidas, é cortada pelo meio? Então, não tem essa que não tem prejuízo. Tem prejuízo, sim. Daí eu entrei na questão da viúva, só de forma bem simbólica, senhor presidente. A viúva ganhava 2 salários mínimos. Agora diz que ela vai perder 50%. Passou a ganhar 1 salário mínimo. Como é que não tem prejuízo? Não tem como explicar isso. Não é uma questão de comunicação, é de mérito mesmo. Não há quem explique. E nem os ministros conseguiram explicar, e eu entendo até, porque não tem como convencer alguém que não há um prejuízo aí. Vamos pegar a questão do abono. Cidadão que ganha até 2 salários mínimos, tem um abono de 1 salário mínimo, uma vez por ano, e alguém acha que o trabalhador quer ficar parado 11 meses, como a exceção que foi dada lá, para receber um abono de 1 salário mínimo lá no final do 12º mês? Claro que não. Claro que ele quer trabalhar. Mas se ele ficar desempregado, ele terá direito, pelo menos, a 1 salário mínimo, como se fosse um 14º. Aí entra a questão do seguro-desemprego. Vou pegar 4 pontos para ser bem objetivo nesse tema. Seguro-desemprego. Época de recessão, época, consequentemente, de desemprego. Como é que, numa época como essa, tu vai dizer, olha, você não terá mais seguro-desemprego depois de 6 meses. Você terá só depois de 18 meses. Rio Grande do Sul, por exemplo, Polo Naval, Rio Grande, 22 mil demissões. Situações como essa, como é que faz?
a alta rotatividade que nós sabemos todos que existe no país. E é porque o trabalhador quer? Ele quer diminuir o salário dele? Claro que não, o trabalhador não é vagabundo. O trabalhador ele quer ter o direito de ter o seu emprego, o seu salário e de viver com dignidade. Felizmente, senhor presidente, peguei esses 4 pontos. No fim do diálogo lá, os ministros reconheceram que nós vamos ter que dialogar e construir substitutivo nas 2 MPs, que vá na linha de um grande entendimento que não traga prejuízo para ninguém. Bom, se há fraude, há sonegação, há desvio de conduta, isso todos nós vamos combater. Né? Podíamos levantar dados que levantamos lá. São 500 bilhões de reais só de fraude. São cerca de 1,5 trilhão de dívidas a receber que o governo não recebeu e está na justiça. Não podíamos fazer um grande mutirão de combate à sonegação, à fraude, à roubalheira. E não é o pequeno que rouba. O pequeno não tem, vai roubar o quê? Vai roubar um salário mínimo? Que rouba são os grandãos, senhor presidente. Os grandãos. E aí os dados da Receita mostram isso. Inclusive falcatruas envolvendo até fiscais da Receita. Que o cara devia 15 bi, 10 bi ou 5 bi, não importa. Paga lá 10 milhões, ou paga 15 milhões e fica tudo por isso mesmo. É isso que nós combatemos. Pois não, senador. Vossa Excelência que estava lá com muita firmeza lá na comissão. Eu quero, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência, eu sempre te falei isso aqui, não só orgulha o Rio Grande do Sul, seu estado de origem, como esse Congresso, esse Senado, e que Vossa Excelência, ao ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira, Vossa Excelência medicado, cirurgiado, Vossa Excelência só passa muito mais o espírito de cidadania, brasilidade, de amor. E eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, desejar um pronto restabelecimento da saúde plena, que Vossa Excelência é importante, mesmo enfermo, mesmo se recuperando, traz essa voz importante no momento em que medidas fortes poderão ser tomadas, que poderão afetar ou não direito conquistado. E Vossa Excelência hoje, ali na comissão, se manifestou de uma forma muito clara, muito transparente, muito honesta, muito sincera. E Vossa Excelência colocou ali e levou com certeza absoluta uma verdade aos ministros que ali estavam, uma verdade da reflexão, uma verdade da reflexão. Vossa Excelência trabalhou os números, as ações e os possíveis acontecimentos, até porque Vossa Excelência hoje, que tem as maiores emendas, né, proposições de emendas nessas 2 medidas, tanto a 664 quanto a 665. E nós podemos notar aos próprios ministros que estavam ali do Planejamento e os ministros da Previdência e o representante do ministro do Trabalho e do ministro da Pesca, que dali eles saíram na certeza absoluta de que preciso repensar não só o conteúdo das emendas, como um melhor entendimento. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que sempre está fazendo com que esse Senado realmente cresça, e não só isso, mas responda à sociedade da forma que a sociedade espera do Senado. Quero parabenizar a Vossa Excelência e quero desejar um pronto restabelecimento de saúde. Muito obrigado, senador. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senador. Senador Paim, neste tema, Vossa Excelência que nos guiará e nos orientará aqui no plenário. Pela experiência e pela história de Vossa Excelência, e pela identidade de Vossa Excelência com o sindicalismo, e em um tempo, final dos anos 70, início dos anos 80, em que surgiu o sindicalismo combativo, o sindicalismo que combatia os pelegos, o sindicalismo que afirmava a necessidade de respeito aos direitos dos trabalhadores.
Senador Paim, eu acho que a gente está vivendo a pior quadra dos últimos anos de ofensiva contra direitos dos trabalhadores. São duas medidas provisórias, 664 e 665, que eu tento encontrar uma mediação, senador Paim, encontrar algo que... Me permita, senador Rodolfo, Pois só não. lembrar o presidente que depois da ordem do dia são 20 minutos e não foi me dados 20, eu sei, não foi por má vontade de Vossa Excelência, não. Mas agora seriam 20 minutos. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência terá o tempo que for necessário para os esclarecimentos. Obrigado, presidente, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu ia dizer, senador Paim, acho que nós estamos vivendo, lamentavelmente, a quadra política de maior ofensiva aos direitos dos trabalhadores. As duas medidas provisórias, que eu não encontro nelas algo que possa ser justificado e que justifique o meu voto e o de Vossa Excelência favorável a elas. O meu, primeiro, pelo meu partido político, primeiro, pelas minhas convicções históricas, segundo, pelo meu próprio partido político. O de Vossa Excelência, pela história de Vossa Excelência. Então, não se encontra lastro para a sustentação dessas medidas. E, junto com elas, a Câmara resolve aprovar um projeto de lei que, em tese, oficializa, regulamenta, alguns dizem que regulamenta a terceirização. Senador Paim, o projeto, o 477 que está na Câmara, ele regulamenta a precarização do trabalho. Hoje já é um drama, eu sei qual é o drama no meu estado, de trabalhadores terceirizados pelo poder público, não estou nem falando por iniciativa privada, de trabalhadores terceirizados, que muitas das vezes sequer têm direito a receber salário em dia. E via de regra, 80% dos casos de trabalhadores de terceirização do trabalho se assemelha. Algumas empresas terceirizadas assemelham a relação com esses trabalhadores à situação, à condição análoga a trabalho escravo. Então, nós estamos retrocedendo em algo que foi direitos, que está esculpido no artigo 7º da Constituição, de direitos sociais conquistados. Estamos retrocedendo a estabilidade no emprego para servidores públicos, que foi conquistado pela Constituição que o senhor ajudou a redigir, né, que é uma conquista da cidadania brasileira. Estamos retrocedendo. Este projeto de lei da terceirização não é nada de regulamentar a terceirização. É a instituição da precarização das relações de trabalho. Então, vai precisar de muita força nossa, senador Paim, aqui para fazer a contraofensiva. São as medidas provisórias e eu espero que nós possamos ter coerência aqui. Que eu estou condenando as medidas provisórias na mesma letra, e Vossa Excelência também, condenamos as medidas provisórias na mesma letra que condenamos o projeto de terceirização. Não pode alguns, para desgastar o governo, condena as medidas provisórias e acha que a terceirização, que precariza o trabalho no Brasil, é uma medida boa. Isso é o suprassumo da incoerência. Ambos têm e devem ser condenados. Muito obrigado, senador, pela parte. Por favor, senador. Alô. Senador Paulo Paim, em primeiro lugar, percebi que Vossa Excelência já está pilotando bem a cadeira de roda. Cheguei ali hoje me atropelando todo mundo lá. Chegou atropelando, mas agora já vi que o senhor deu marcha ré e tal, e se estabeleceu, mesmo que precariamente, numa posição estratégica, mesmo que com a dor que provavelmente Vossa Excelência está sentindo, não deixa de cumprir com a sua obrigação, que a impressão que eu tenho é que, além de tudo, o senhor faz isso com entusiasmo e com amor, não só ao povo do Rio Grande do Sul, mas ao povo do Brasil inteiro. E o senhor, que é detentor já de inúmeros mandatos, é uma voz extremamente respeitada aqui no Senado Federal. E esse respeito foi conquistado, tenho certeza absoluta, através de muita luta, de muito trabalho, da defesa de causas essencialmente sociais,
de prerrogativas, muitas vezes inglórias, que talvez Vossa Excelência ficou sozinho discursando e que não se tinha ainda uma cultura capaz de entender que o trabalhador brasileiro, como eu já falei aqui, é uma peça essencial para o desenvolvimento do Brasil. Quanto melhor estiver o trabalhador brasileiro, mais produtividade o Brasil vai ter, mais competitividade vai exercer com outros países, e nós vamos, a partir daí, reduzindo as diferenças e as desigualdades sociais, construir um novo país. Nós, homens públicos, temos muitas atribuições, dentre as quais vou destacar para Vossa Excelência o seguinte: talvez a mais importante de todas, é a redução das diferenças sociais. Se somos diferentes, é porque provavelmente tivemos oportunidades diferentes. As pessoas precisam de oportunidade, os jovens precisam de oportunidade. Muitas vezes o que estão faltando para eles são oportunidades. E nós aqui estamos com uma grande oportunidade nas nossas mãos, na nossa cabeça, na nossa consciência, de fazer aquilo que é melhor para o Brasil, né? Talvez, em alguns pontos, eu até possa divergir de Vossa Excelência, mas isso não diminui meu respeito, a minha admiração pela sua história, por aquilo que Vossa Excelência defende, muito embora eu reconheça que não pode ser em cima do trabalhador aquele que já ganha 2 salários mínimos, aquele que ganha um abono, que é o famoso PIS, se eu não estou equivocado, né? Eu já recebi o PIS na minha vida. Eu também já. Eu já recebi. E aquilo, embora seja um salário mínimo, de um valor relativamente insignificante, mas para as pessoas de baixa renda, representa um grande avanço. E é uma conquista que nós não podemos suprimir agora da vida dos trabalhadores brasileiros. Talvez nós possamos aqui aprimorar. E se tem algum aproveitador nesse sistema, que em tudo tem aproveitador, né? Nós temos que construir uma legislação que possa coibir esses abusos. Mas essa minoria não pode pagar, a maioria não pode pagar pelos erros de uma minoria que, porventura, se privilegiou e não atentou para os princípios éticos e legais que a lei estabelecia. Portanto, com muito prazer que apartei Vossa Excelência, mais uma vez aqui, desejando um pronto restabelecimento e até sugerindo que Vossa Excelência vá descansar, né? Vai descansar, para que possa estar daqui a uma semana, daqui a 10 dias ou daqui a 15 dias, restabelecido, de forma que a gente vai ter muito prazer da sua convivência, e o meu desejo é que Vossa Excelência possa se restabelecer o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência. Sem sombra de dúvida, senador. Eu sempre digo que nós não precisamos concordar com 100%. O importante é que todos estejamos aqui para trabalhar na linha. E eu dizia que essa frase era de um sindicalista, e alguém me corrigiu e disse: essa frase não é sindicalista coisa nenhuma. Essa frase é do maior revolucionário de todos os tempos, que é Jesus Cristo, de fazer o bem sem olhar a quem. É isso que nos unifica, né? E nós temos obrigação, nesse momento da história, de olhar para os mais pobres, aqueles que mais precisam, que não é o nosso caso. Nós aqui, queremos ou não, somos do universo que ganha acima de 30 mil reais. Em média, né? Em média, estou dizendo, porque o teto, digamos, no serviço público é 35 mil. Nós temos aqui, representando aqueles que ganham 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, 3 salários mínimos. É com essa visão que a gente defende com tanta paixão. Acho que todos nós defendemos com paixão. Às vezes eu digo, presidente, aqueles que estão lá no andar de cima, eu não tenho nada contra quem mora no andar de cima, quem mora lá na cobertura, enfim, nada contra. Eu acho que são segmentos da população brasileira que se encontram de uma forma ou de outra. Como tem que ter um empreendedor, né?
tem o empregador, tem que ter também os trabalhadores nesse universo de nós trabalharmos para que todos possam viver e envelhecer com dignidade, baseado naquilo que ganham. Mas esse é o nosso papel aqui. E aí, presidente, por isso que eu pedi para Vossa Excelência o tempo maior, que eu vou falar de improviso sobre o meu pronunciamento, é o projeto que a Câmara acabou de aprovar e falta 4 emendas. Eu conheço muito bem o mundo do trabalho. Eu fui terceirizado, eu fui sindicalista, e eu sei como é que se trabalha na onda da terceirização. O que vai acontecer se nós aqui, que eu tenho muita confiança, não nos debruçarmos com tranquilidade sobre esse projeto, aprofundar o debate, ver realmente o que vai acontecer. Eu vi ontem, quando eu estava no leito do hospital, aí foi um deputado lá e dizia o seguinte, eu não vou dizer o nome, ele vai lá e diz o seguinte, olha, estão mentindo aí porque diz que isso ataca o servidor público. Em seguida, vai um outro deputado e diz o seguinte, eu, quando fui prefeito, cometi um erro, eu fiz por concurso a contratação de todos os meus funcionários, eu devia ter terceirizado. Os dois defendendo a mesma posição, um dizendo que podia e o outro dizia que vai escancarar agora. Claro que vai escancarar. Só vai ter concurso onde o órgão entender que deva fazer. Senão vai terceirizar tudo. Você não acha que um banco vai empregar diretamente ou vai terceirizar o pessoal do caixa, o pessoal ali, os contadores, sou do tempo dos contadores, viu? Tem um meu que era contador. Os que conferem, o contador, claro que vai terceirizar tudo. E o que acontece, infelizmente? Aí vem o tal de gato, existe muito tal de gato, que a gente chama gato, é aquele malandro que monta um escritório e no seu escritório ele contrata 100, 200 pessoas e vai então terceirizar aquele serviço para uma empresa, tipo uma metalúrgica, por exemplo. Só que como nesse projeto a atividade fim vai permitir terceirizar, o cara pega lá e bota lá dentro 100 trabalhadores. O gato recebe o dinheiro, fecha a salinha dele, que é o escritório dele. Como é que esse trabalhador vai receber? Nunca mais. Não vai achar em São Paulo, não vai achar no Rio. É a volta praticamente do regime da escravidão. Por isso, não é que eu não acho que a gente não tem que debater, não tem que discutir, como colocou muito bem Vossa Excelência, senador Dag, achar um caminho. Mas o caminho, para mim, tem que ter 3 premissas que resolvem a questão. Daí tu vai ver que não tem malandragem. Primeiro, a responsabilidade solidária. Quem quiser contratar gato, um escritóriozinho, que monta lá um livro e faz o trabalhador assinar e manda para a empresa, se esse malandro não pagar, a empresa contratante, tipo a Petrobras, vai ter que pagar. E no caso da Petrobras, pela responsabilidade solidária, que assim o tribunal entende, vai ter que pagar, sim, todos os gatos que foram embora lá no Rio Grande do Sul e não pagaram os seus trabalhadores. Mas com essa legalização, como vai ser agora, que a atividade fim pode ser tranquilamente terceirizada, quem é que vai pagar? Ninguém vai pagar. Então, responsabilidade solidária, primeiro. Segundo, se não tem malandragem, a CLT do tempo de Getúlio, vamos dizer o seguinte, todo trabalhador terá direito a receber o que consta na CLT e na Constituição. É o princípio de ser contra o trabalho escravo. E terceiro, senhor presidente, além da responsabilidade solidária, a CLT é dizer também que, nessa área, eles têm que ter, no mínimo, a mesma segurança que o trabalhador considerado formal, digamos. Por quê? Cada 10 acidentes numa empresa, de 10 acidentes, 8 são terceirizados. São dados do Ministério Público e dos fiscais do trabalho. De cada acidente por morte, de cada 10, 11 são terceirizados. Ou seja, a eles não é dado a mesma segurança que o outro trabalhador. Acidente no trabalho, de cada 10, 7 são terceirizados. Então, alguma coisa está errada. Eles não têm os mesmos direitos que os trabalhadores, não há a responsabilidade solidária, não tem sequer o mesmo equipamento de segurança que é dado
aos outros trabalhadores. Então, não dá para aceitar esse tipo de proposta que está vindo da Câmara dos Deputados. De fato, senhor presidente, eu recebo muita correspondência por essa história. Hoje, as redes sociais, né? Está criando um terror no Brasil. Todo trabalhador formal diz, não, vão me demitir, vão me mandar para uma terceirizada, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá, outro dia eu estou no outro lugar, e se esse gato fecha o escritório dele, eu não recebo nada. Está criando um pavor a nível nacional. Tanto que, não é que eu defenda isso, cada um vote com a sua consciência, está circulando listas e listas nas redes sociais dos deputados que votaram a favor dessa tal de terceirização, entre aspas, que isso para mim chamaria a volta do trabalho escravo, que é a precarização. Não é a questão para mim de botar lista ou não botar lista. Para mim, é o ato que está se cometendo em prejuízo dos trabalhadores brasileiros. E por isso que essa casa vai ter que, com muito carinho e muito respeito à própria história da CLT e da Constituição, aprofundar o debate aqui. Aprofundar o debate com equilíbrio para não permitir que isso se torne realidade. E eu sei que aqui não vai acontecer, e eu vi toda a sessão da Câmara, lá do leito do hospital, com todo respeito ao presidente da Câmara. Eu vi os deputados que tinham posição diferente em relação àquela que é a dele, a posição dele lá, que é o presidente lá, Eduardo Cunha, né? Dizia o seguinte, presidente, nós só queremos que tenha o texto, presidente, para a gente ver o que vai votar. E ele respondia, não, o texto o relator está escrevendo. Eu vi isso. Mas o relator está negociando ainda? Está negociando. Vai chegar tempo de vocês votarem. Mas como é que eu vou estar discutindo um texto que eu nem conheço? Aqui eu tenho certeza que o presidente Renan não vai permitir um atropelo desses de a Câmara estar votando um texto que não conhece. Eu vi ali e não teve choro nem vela. E foi para discussão e foi para voto, tanto que ficou 4 destaques para frente. Agora diz, sobre os 4 destaques, você apresenta a tua posição e discute o tema. Mas o texto do relator, eles não tinham posse, não estava ali no plenário. O texto para eles, olha, sou contra isso, sou contra aquilo, ou até concordo com alguma coisa positiva que tivesse naquele texto. Aqui não vai acontecer isso, a gente conhece a casa, faremos o debate num alto nível. Eu, senador, daí que me convidou para dar uma descansada, mas eu me adiantei um pouco, e já na segunda-feira, 9 horas da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos ter um debate sobre o texto que eu consegui lá na Câmara, aqui no Senado, para começar a debater. E recebo hoje à noite na OAB de Brasília um texto sobre a precarização via essa terceirização e recebo um texto também das 2 MP, que aqui eu concordo com os senadores que se posicionaram. A nossa posição não é só contra a terceirização, é contra essas 2 MP também, que como estão é um crime se aprovar. Tanto a terceirização como as 2 MP. Essa é a coerência, senhor presidente. Eu sou um parlamentar da base do governo, mas falei claramente hoje pela manhã, o senador Dário estava lá, sobre essa situação das 2 MPs. Peço para concluir, senador. Eu vou concluir, senhor presidente. Embora acho que eu não fiquei nos 20 minutos dado depois da hora do dia. Mas tudo bem, presidente. Entendendo. Até que alguns têm que viajar. Eu dei 30 minutos a Vossa Excelência. Mas eu vi 5 mais 5 ali. Mas tudo bem, presidente. Valeu a intenção de me conceder o tempo. Inclusive, eu nem li o meu pronunciamento, porque eu vi que o tempo estava meio limitado. Então, eu nem li o pronunciamento e fiquei só no improviso. Mas amanhã eu voltarei. Amanhã é sexta. Eu venho com a minha cadeirinha para cá, encosto aqui de novo e vou continuar aprofundando esse debate em cima das 2 MPs e também da terceirização. O que está acontecendo, senhor presidente, é, na verdade, um avalanche sobre o direito dos trabalhadores. E eu não queria que ficasse no meu currículo, depois de 30 e poucos anos no parlamento, que eu participei de uma legislatura onde foi rasgado a CLT, foi rasgado artigos da Constituição, onde retiraram direitos básicos do assalariado brasileiro, conquistado durante toda a história. E olha bem, senhor presidente, e aqui eu concluo e fecho, está se mexendo só nos direitos dos trabalhadores. Só nos direitos dos trabalhadores.
eu lembrei hoje pela manhã, eu disse o seguinte, e no meu entendimento correto, tinha que devolver as 3, né? Devolveu aquela MP que falava que o empregador que pagava sobre 20 sobre a folha passou a pagar 1,5 e 2, e agora veio para cá uma MP que falava em 2,5 e 4,5. Ele devolveu. Então, ele atendeu que, de uma forma ou de outra, o Congresso atendeu que o empresariado não vai pagar 4,5 sobre o faturamento e nem o 2,5 no caso da micro e pequena. Foi uma solução? Foi. Agora veio para cá um projeto de lei para ser debatido. Por que a gente não faz a mesma coisa? Atende os dois lados, o empresariado e os trabalhadores. E passa a discutir em cima de um projeto de lei, com a mesma urgência constitucional, os dois temas. Mas como isso não é possível, o que eu estou defendendo, e defendi hoje pela manhã, que a gente faça 2 substitutivos, numa linha da razoabilidade, e que não permita os grandes prejudicados, da forma como foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, a terceirização e as 2 MP. Eu confio muito aqui nos 2 relatores. Percebo que eles estão bem intencionados de fazer 2 substitutivos que venham na linha de proteger o interesse dos trabalhadores, e nós aqui é que devemos travar um bom debate para evitar que esse projeto, como está na Câmara, não seja aprovado aqui no Senado. Era isso, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência considere na íntegra o pronunciamento, que não li, mas comentei aqui. Obrigado, presidente.